Vamos lá, pessoal. Vou esperar o pessoal entrando, como de sempre. Daí eu vou fazendo a chamada. Boa noite a todos. Conforme eu vou chamando, sinal que eu tô dando presença, tá? É o mesmo esquema de sempre. Daí a gente vai dando um tempo até para aquele pessoal que não entrou ainda vai entrando. Então, quem eu chamei é porque eu dei presença, tá? A Vitória. Oi, Vitória. Oi, prof, tudo? Tudo. Deixa eu Vitória aqui. Aqui. Vamos ver a Adriana. Oi, Adriana. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo, boa noite. A Adriane. Oi, Adriane. Tudo bom? Deixa eu ver aqui. Que daqui tá separado por turma, eu tenho que procurar os nomes, não tá em ordem de chamada. Achei. Vamos ver quem mais. Oi, Jane, tudo bem? Tudo. Tudo. Vamos ver quem mais. A Ellen Stephanie. Oi, Ellen. Oi, professora, boa noite. Boa noite. E o prof. João gravando também aqui conosco. Vamos esperar um pouquinho. Vou esperar o pessoal ir entrando para não ter prejuízo dos demais. Quem eu já chamei, eu já dei presença, já está ok aqui. Lembrando que hoje é a nossa penúltima aula, tá, pessoal? Só a critério de vocês. Hoje é a nossa penúltima aula. Semana que vem é a nossa última. E na outra é a prova, tá? Só enquanto o pessoal vai entrar, a gente vai falando. A prova, então, é esse conteúdo aqui, as fontes de direito, a hierarquia das leis e Código de Defesa do Consumidor, tá? Vai ser objeto da segunda prova. A prova, então, está marcada até, acho que, se eu não me engano, é dia 3 ou 4 de outubro, não tenho certeza, deixa eu dar uma olhada aqui, vai ser dia 5, nenhum dos dois. Dia 5 de outubro, tá? Na terça-feira. E a princípio, tá, prof, como é que funciona, assim, vamos esperar enquanto o pessoal entra, que a gente tem meninas novas aqui comigo. A escola agora, sim, ela vai postar a nota final no AVA, a média final. Então, a nota parcial eu já dei para você semana passada. E daí, na próxima, depois da prova, ela já vai dar a nota final. Ou seja, a soma dessa que eu dei para vocês, mais a prova, mais o próximo trabalho que eu vou postar semana que vem. Então, lá já vai ter a nota final, uma nota única, acredito eu. Digamos, 8, para a Vitória tirou 8. 8, sinal que a Vitória passou, a Vitória não precisa fazer exame, tá? Então, tá tudo certo, vida que segue. Quem atingiu até a média número 7, né, até 7 pontos, passou, não tem exame. Abaixo de 7, pega exame, daí tem que refazer uma nova prova, tem que ser feita uma nova prova. Daí é de todo o conteúdo, desde ética até o Código de Defesa do Consumidor. A única coisa que eu não vou pedir, volto a dizer, é o Código de Ética da Contabilidade, aquela questão, porque como a prova é única, eu não tenho como cobrar do pessoal do RH questões da contabilidade, mas o conceitual de ética, o que eu dei na semana passada, que dei agora, e vou dar na semana que vem, tudo cai no exame. O exame, para passar, tu tem que tirar 5, tá? Então, no exame é um pouco mais baixo, tu tira 5, tu conseguiu passar adiante. O exame, digamos no exame, prof, eu fiquei com 9 no exame. A nota do exame substitui essa nota atual de agora. Digamos que eu fiquei com a nota 5, não passei na média atual, eu tenho que fazer exame. Lá no exame, como eu tinha média 5, eu tirei 7. Então, no meu boletim, lá no meu material do meu histórico escolar, eu vou ficar com a média 7 em ética, em vez de 5, tá? Porque ele substitui. Até sempre, não sei se é avisado, digamos, eu tirei a nota, exemplo, 7. Fiquei com 7, passei. Mas eu sou uma aluna exemplar, eu sei que eu posso ficar com a média 9. E eu quero fazer a prova de exame. Então, por tua conta e risco, tu pode fazer a prova de exame sem necessitar e substituir a nota por uma nota melhor. Porém, se rodar no exame, rodou, tá, pessoal? Então, é muito arriscado. Isso é só um critério que
que é a instituição lá que o MEC autoriza o pessoal, tá? Então, eu vi que mais gente entrou, eu vou ver aqui quem mais eu vou dar presença para a gente ir continuar a nossa aula. Tá aqui comigo também. Oi, Liliana, boa noite. Oi. Oi. A Jalusa também tá aqui comigo. Oi, Jalusa. Ô, prof, deixa eu ver Oi. uma coisa contigo, rapidinho. Aham. Eu falei com a Marielle da secretaria. Eu não sei o que Hum. aconteceu. Eu fiz a prova e ela disse que não sabe para onde foi minha nota. E eu fiz a prova. Tanto que eu tenho aqui no histórico do meu computador, tudo certinho, Ah. sabe? Eu posso mandar print, alguma coisa assim. Ela disse que tá vendo com o João, porque tu me falou que não Tá. tinha recebido minha nota, né? É que, Liliana, aquela vez tu fez no sistema a tua prova. Fiz, porque eu não estava de atestado, eu estava de atestado em outra aula. Sim. Foi feito Pois confusão é. ali. Eu não sei como é que funciona o teu critério. Então, assim, ó, tu fez, tá tudo certo, e elas lá da instituição têm que ver. Até vou dar um toque amanhã, quinta-feira, na verdade, eu vou na escola, porque eu tenho meus TCC lá, eu tenho banca para avaliar de TCC, de alunos. Daí eu vou lá na secretaria da escola. Pode deixar que eu vou falar diretamente lá com o pessoal, porque eu também não tenho a tua nota ainda, eu não sei Sim. como é que tu foi, porque como não fui eu que apliquei, então eu não sei como ficou, o que que aconteceu, porque às vezes realmente o sistema buga, tanto que a última prova, a prova que eu dei para os teus colegas, simplesmente o prof. João lançou uma questão, tudo certo, e o sistema comeu aquela questão. Ele engoliu aquela questão. Não sei a que fim levou, entende? Então, mas fica tranquila que tu não vai ser prejudicada. Só eu não posso te falar agora, porque como eu não tô lá, não falei com o pessoal da escola, eu vou anotar, vou falar na secretaria, possivelmente as gurias vão resolver lá. E daí a gente vê, eu converso no privado contigo, certo? Tá. Não, só para esclarecer, eu fiz a mesma prova que o pessoal fez, tá, prof? Não foi no mesmo dia que tu aplicou. Não foi outra prova. Tá. Então Foi tá, no não mesmo sabia. dia que todo mundo fez. Não sabia disso também, porque na realidade eles pediram para fazer uma prova nova para ti. Então Não. aquela prova nova tu não fez. Não, assim, ó. Eu fiz a prova e na outra aula eu peguei atestado e mandei o atestado, entendeu? Entendi, tudo certo. Não, tô só o que me passaram. Então, para mim, indiferente, se tu fez ou não, o importante é que, assim, como não fui eu que apliquei, não é da minha responsabilidade saber como é que tá ou não tá. Mas eu vou conversar lá com as meninas para ver o que tá acontecendo, tá? Mas tá tudo certo, tá? Vamos ver, quem mais? A Patrícia. Oi, Patrícia. Oi. Vamos ver, chegou a que não ia chegar, que é a Ju. Oi, Ju. Ju me falou achando que não ia conseguir chegar hoje, chegou aí, que bom. É meio correndo, mas cheguei. Que bom, tá tudo certo, chegou em tempo. A Lise também tá aí comigo. Oi, Lise. Oi. Vamos ver. Tainá também. Tainá tá aí comigo. Oi, Tainá. Oi, prof. Oi. Vamos ver a Adriana e o João. Vamos ver se tem mais alguém que eu não disse aqui. Acho que eu cumprimentei todo mundo. Tudo certo. Deixa eu salvar aqui a grade de chamada, então, tá? Então, vamos lá. Oi? Quem? A Ellen. Não, Ellen, a Ellen Cadini? Oi, Ellen, não, tu não, viu? Ainda bem que tu falou, obrigada. Eu vi só a Ellen e Stephanie, a Cadini não. Oi, Ellen, tá presente aqui. É que às vezes, conforme acho que vai mudando a internet de vocês, que nem vocês têm, assim, aparece a mim uma ordem, né? E daí, se alguém falha na internet, eles realtera a ordem dos rostinhos de vocês para mim. Então, por isso que eu digo, se eu não falei, não chamei alguém, por favor, sempre me corrijam, pessoal, para ninguém estar prejudicado. Mas acho que de princípio agora eu consegui ver todo mundo. Estou vendo só aqui. A Bruna não está aí. Vamos ver, a Bruna às vezes chega mais tarde. Ela não está aqui conosco. E aquele Pablo também não está aqui conosco. Então, deixa eu até botar falta aqui. Depois vou dar uma olhada se a Bruna não entrou. E o Pablo aqui.
O resto tá todo mundo. Certo, pessoal? Então, vamos continuar a aula. Eu acho que eu fiquei lá na revogação da lei, né? Isso? Isso? Quem me ajuda? Isso, chacoalha a cabeça, já tá bom. Obrigada. Só para a gente não perder conteúdo. Então, como eu falei para o pessoal, a gente volta lá para a questão da lei, a gente vai encerrar com agora as leis. Então, a lei, voltando que ela é uma das fontes do direito, e a lei, ela não é para sempre, pessoal. Lembra que a gente já falou, tem leis que são permanentes, que elas é para durar para o resto da vida, exemplo, né, permanentes, e aquelas leis temporárias, que é exemplo, o decreto da calamidade pública, que é uma lei que vai durar por um tempo, que depois ela não vai mais valer de nada, tá? Isso é uma lei temporária, então ó, existe no ordenamento jurídico essas duas, mas via de regra, sempre são leis permanentes. Toda lei que é criada, ela automaticamente é para ser permanente, exceto algumas leis específicas, e é essas exatamente que nós estamos vivendo no momento atual, que é quando é a pandemia, tá? Então, quando uma lei, tá, prof, uma lei é permanente, tá? Vamos dar premissa, porque a lei temporária a gente entende que ela tem um início e um final, ela está prevista o final. Na lei permanente não tem previsão final, ela é para ser, bem como o nome diz, permanente. Porém, tem alguns casos que essa lei pode ser extinta com o decorrer do tempo. Eu não estou querendo dizer logo, porque tem toda aquela criação da lei, lembra que vai para deputados, senadores, presidente, para aí a lei ser criada. Então, ela tem muito estudo que ela não vai ser uma lei que vai ser criada hoje, exemplo, e ano que vem, lei permanente. E mês que vem, ano que vem, ela já vai cair em desuso. Não, ela é para ser uma lei que vai ultrapassar anos. Porém, como a sociedade vai alterando, o ser ético vai alterando, as condutas sociais vão alterando, a lei pode ser reformulada. E aí vão ter revogações de lei, ou seja, tirada essas leis do nosso ordenamento jurídico, que eu volto a dizer, por favor, pessoal, quem não fez isso ainda, vai lá, dá uma pesquisada lá no Planalto para ver as nossas leis, aquelas leis que estão riscadas em cima. Até eu estava fazendo uma peça hoje, e daí eu estava exatamente procurando uma lei que já teve umas alterações futuras, é uma lei lá de propriedade industrial, que é aquelas pessoas quando fazem registro de marca de propriedade, e alguém está usando a tua marca indevidamente, né? Daí eu tinha que buscar lá na lei de proteção, né, de marca, lei de proteção industrial, a lei em si para eu fundamentar minha peça. E lá tinha alterações, que é uma lei muito antiga, lá se eu não me engano, de 96, ela teve reformulações depois. E dentro do corpo legal tinha uns riscos no meio, eu lembrei da aula de vocês, que vão lá dar uma pesquisada, sempre lembrando, site Planalto, para não ter uma lei desatualizada. Então, a lei pode ser revogada por outra. Quer dizer o quê? O nosso clássico exemplo da CLT. Teve algumas alterações no corpo legal e uma coisa que, por fim, era válida, deixou de não é mais considerada como aceita e ela foi revogada por outra. Por exemplo, o deslocamento, eu já falei semana passada, quando aquela assim, uma coisa que é bem simples, que antigamente o deslocamento, né, da tua casa até o serviço era considerado hora itinerary, que era considerado no cômputo da tua jornada de trabalho. Se tu ir lá numa lei desatualizada, o corpo continua igual da lei. Mas se você procurar um site atual lá da lei da CLT do Planalto, esse artigo vai estar riscado, ela foi revogada, porque hoje tem uma nova lei que diz da mesma disposição legal, que diz o quê? Que isso não computa mais como jornada de trabalho. Então, uma revogação de lei é quando uma coisa dizia A e veio uma nova lei com o mesmo teor, só que diz B, que o A não é mais aceito, mas que o B agora é aceito, certo? Isso é uma revogação. Então, ela tira um texto legal, substitui por um semelhante, mas com algumas alterações
para o caso concreto daquela lei, tá, pessoal? Uma delas é essa hora itinere, tá? É um exemplo de revogação de lei. A hora itinere existe? Ela é falada? Sim, é falada, mas antigamente tu era remunerado, hoje tu não é mais. Então, uma lei revogou outra, ou seja, a lei anterior cai em desuso, ela não tem mais aplicabilidade, ela vai aplicar somente até que a outra lei entrou em vigor. Quando a outra lei entra em vigor, essa morre. Então, a partir daqui, essa começa a valer, tá, pessoal? Então, a partir dessa data, digamos hoje, 21 de setembro, tem uma nova lei que alterou a lei antiga. O que era feito antes dessa lei, ok, depois dessa lei não existe mais, porque é só valer a partir da nova lei, certo? Então, ela é revogada, porque, ou seja, quando ela não tem mais, quando ela entra em desuso, geralmente, às vezes, quando é uma coisa muito... Tanto que, pessoal, um exemplo de lei em desuso, vou te dizer, quando eu fiz o meu direito, quando eu estudei em direito, passei no vestibular lá em 2003, antigamente, era crime a infidelidade, certo? Era uma contravenção penal, e a infidelidade do casal era um crime previsto no Código Penal, onde, digamos hoje, uma infidelidade, ela é motivo para você se separar, que não tem mais convívio familiar, que tu não quer mais ficar com essa pessoa, então tu quer se separar, exigir guarda, etc., mas, antigamente, além de tu conseguir isso, tu conseguiria ajuizar uma ação penal para ganhar uma pena. Porém, o código achou em desuso, que não achava que a infidelidade não poderia mais ser considerada como um crime, né? Não é um crime. Não estou dizendo de bigamia. Bigamia é um crime. Estou querendo dizer de infidelidade em si mesmo. Ela não é mais considerada. Então, ela entrou em desuso e caiu, tá, pessoal? Então, e tem aquelas próprias que são as leis temporárias, que elas já nascem com data de validade, tá? Então, mas geralmente no ordenamento jurídico, só para vocês saberem, elas são revogadas, geralmente porque essa aqui não está mais sendo utilizada já pelo desuso, eles fazem uma nova ou simplesmente extinguem. Tipo, exemplo, a hora itinere. A hora itinere foi substituída. Uma lei comeu a outra para dizer que hoje não computa mais. Já a infidelidade, ela simplesmente extinguiu e não existe mais no Código Penal como crime, leis que tratam como crime a infidelidade. Ela não teve uma substituição por outra, não, ela simplesmente foi tirada e nada foi acrescentado no Código Penal sobre infidelidade, tá, pessoal? Só para vocês terem noção como é que é as questões, da lei em si, tá? Então, no nosso ordenamento jurídico, geralmente a gente trata dessa questão das revogações, só estou dando aqui meu computador deu uma travada, certo? Acho que foi a internet, que eu estou pela internet aqui aberto, tá? Então, isso é a questão da revogação da lei. Outra coisa que falam bastante é a irretroatividade da lei, pessoal. Tá na Constituição Federal, a lei nunca vai retroagir, tá? A lei, ela vale a partir do momento da sua criação, como eu falei lá da revogação. A lei foi criada hoje, ela vale a partir de hoje, tá? Lembrando lá do vacatio legis, às vezes as leis, quando dizem, ela vai ter validade somente daqui a 45 dias. Nesse tempo é aquele vacatio legis. Então, só daqui a 45 dias aquela lei vai valer. Exemplo, hoje, vai dizer assim, não existe isso, tá? Que eu vou falar, pessoal, mas só para vocês entenderem. Digamos que lá, eles dizem que é proibido, não tô falando de pandemia, vida normal, que é proibido sair de casa depois das 11 horas da noite, exemplo, tá? Pode estar lá na lei. Sempre que vocês olharem qualquer lei, descem até embaixo, lá embaixo está o presidente que assinou a lei, a gente vai ver coisas de Tancredo Neves, a gente vai ver de presidentes assim que quase a maioria das pessoas nem lembram quem se tratou na nossa história. E antes disso diz assim, essa lei terá validade a partir dessa data. Daí é a data lá, digamos 21 de setembro. Hoje foi feita essa lei lá, o presidente aceitou, a partir de 21 de setembro ninguém mais pode sair às 11 horas da noite.
Mas pode ele fazer a lei hoje e dizer, daqui a 60 dias, essa lei vai entrar em vigor. Então, até daqui a 60 dias, eu posso ficar chegando em casa meia-noite, 1h, tudo certo. Mas daqui a 60 dias é proibido. Então, se eu sair, eu vou receber uma punição. Então, mas hoje eu pratiquei esse crime, exemplo, só daqui a 60 dias não pode, né? Hoje eu pratiquei esse ato. Eu posso ser culpada daqui a 60 dias, porque hoje a lei foi publicada 21 de setembro, certo? Ela vai ter validade em 21 de novembro. Eu saí dia 22 de setembro. Lá, em 22, exemplo, de novembro, alguém pode me penalizar por eu ter saído em 22 de setembro? Não, porque a lei não valia. Ela só nunca vai retroagir para trazer algum malefício, só para benefícios. Então, isso é importante para vocês entender que a lei vale a partir do momento da sua validade que ela diz. E a validade não é sempre, às vezes, quando é publicada lá, quando a lei está publicada no Diário Oficial, porque às vezes tem o vacatio legis, que é o próprio corpo legal lá embaixo diz validade daqui a tantos dias. Exemplo, as próprias CLT. A CLT, ela foi publicada em julho, mas ela teve validade só 11 de novembro de 2017. Então, nesse período, se tu praticasse um ato, exemplo, a hora itinere, tu estaria recebendo ainda também. Depois disso, não valeria mais, tá? Por causa da irretroatividade. Então, a lei nunca retroage, salvo para beneficiar a lei penal. Nenhuma lei retroage, pessoal, nunca. Somente se beneficiar um réu apenado pelo Código Penal. O Código Penal dá essa garantia constitucional para ele. Tá na Constituição, lá no artigo 5º, no 55, que diz o quê? O apenado preso. Exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Digamos que eu cometi um crime hoje, tá? Matar. Todo mundo sabe que matar é crime. Fui presa em flagrante, certo? Fui condenada. Tô presa, certo? Só que amanhã, tô lá na cadeia, no Chilindró à noite, já com arma do crime, tudo certo, todas as provas constituídas. Amanhã é criada uma lei que matar com faca, exemplo que eu tava com faca. Matar com faca não vai ser mais crime. Eu vou ser absolvida, tá? Então, porque eu sou apenada e tudo que na lei penal, pessoal, for concedido, atinge todas as pessoas, independente o tempo do crime delas, certo? Então, hoje foi criada essa lei, se eu matar amanhã, eu já nem presa mais você, porque eu já estou beneficiada. Mas se eu já matei antes, essa é a diferença da retroatividade. Antes da lei ser publicada, no Código Penal, eu vou receber. Então, hoje, pessoal, qualquer coisa, exemplo, qualquer pena, pois que é muito grave o direito penal, qualquer precedente que o tribunal, não só digo a lei, jurisprudência, que a gente vai falar mais adiante, que conceder, admitir, bem o termo, um crime que é crime e é considerado como que não é mais crime, isso não vai só prejudicar os envolvidos. Aquela pessoa que foi beneficiada, aquele réu culpado, não só ele, mas que todas aquelas pessoas, exemplo, que nem eu, matei com faca, mas todo mundo que matou com faca, exemplo, se veio lá um senhor, entrou na casa de vocês, esfaqueou o familiar que vocês mais têm admiração na frente de vocês, mas chegou o STF, chegou qualquer pessoa e diga que isso não é mais crime, essa pessoa automaticamente vai ser liberada, tá? Então, a única forma que retroage é para o Código Penal, para os crimes. O resto, não. Direito civil, tributário, CLT, consumidor nunca retroage, vale a partir da data de publicação. Isso é muito importante para vocês entenderem no nosso ordenamento que acontece muito, sabe, pessoal? Conforme a lei vai alterando, principalmente o penal, a partir do momento que
lá num julgamento. Tem-se um julgamento, pois eu vou explicar para vocês lá na frente. Tem-se um julgamento, vocês abriram um precedente. E esse precedente pode automaticamente afetar a vida de vocês mais lá na frente, que eu já vou explicar para vocês quando chegar a época da jurisprudência, tá? Então, a lei nunca retroage, só vai retroagir no Código Penal para beneficiar o réu, que cometeu um crime. Os crimes todos, qualquer crime previsto dentro do Código Penal, certo? Outra fonte do direito, então, encerrado a lei. Outra fonte é a doutrina, tá, pessoal? A doutrina é aquilo que vocês mesmos vão utilizar na hora de fazer os TCCs de vocês, que é aqueles livros dos escritores. Quando a gente está olhando, lendo um texto na internet, alguém escreveu esse texto, certo? Geralmente a gente vai lá olhar em sites confiáveis, escritores, pessoas que têm entendimento sobre aquele tema. Então, muitas vezes, por exemplo, no meu caso, a lei não está bem clara. Mas daqui a pouco eu lanço lá no Google e tem lá, digamos, a Patrícia. E a Patrícia entende tudo sobre Código de Defesa do Consumidor. E eu quero saber alguma coisa lá de propaganda abusiva. E eu não sei se o meu caso realmente é uma propaganda abusiva ou não, estou na dúvida, porque o código me diz o conceito do que é, mas eu não sei se a minha situação específica é uma propaganda, eu sofri uma propaganda abusiva. Daí vai lá a Patrícia, que é uma grande estudiosa, que é entendedora das leis, e ela escreveu um artigo que explica exatamente, fio por fio, o que é a propaganda abusiva. E ali eu vou conseguir ter uma base da lei, que me diz o que é, e o entendimento da Patrícia, que ela defende aquilo que é o meu caso concreto, e ela entende, Patrícia, que aquilo ali é uma propaganda abusiva. Eu não estou dizendo, gente, postagens de Facebook, porque Facebook todo mundo é doutrinador, mas ninguém não sabe de nada. Eu estou querendo falar de grandes estudiosos. Geralmente, quando a gente vai fazer um exemplo clássico, vocês um TCC, vocês vão querer fundamentar as ideias de vocês. E vocês têm que procurar sites, livros, pessoas que têm conhecimento vasto na área, e através desse conhecimento vocês trazem dentro da fundamentação do TCC de vocês. No caso do direito, lá na prática. Já aconteci várias vezes, pessoal do RH, eu tenho amigos do RH, que elas às vezes não sabem dizer exatamente o que a lei quer dizer naquela situação concreta, mas elas trazem, mas tem o entendimento hoje, a aplicação hoje, por mais que a lei não exemplifique ou justifique de uma forma coerente e correta, os doutrinadores trazem. Doutrinador, então, é aquela pessoa de grande saber que traz um texto, um artigo, um post na internet, em sites confiáveis, não estou dizendo site de fofoca nem nada, alguma coisa que argumente e justifique o que vocês querem defender. Exemplo, mas poderia a Patrícia me dizer que a propaganda abusiva é totalmente ao contrário com o que aconteceu comigo. Então, eu já vou estar satisfeita para entender no meu juízo de consciência que, por mais que eu acredite que mas a Patrícia diz que não. Mas será que só para a Patrícia basta? Não. Daí, para isso, eu vou lá na Liliana, vou lá na Vitória, vou lá na Jane, vou lá nas Adriana, para ver o que todas essas doutrinadoras pensam. Às vezes, pode ser que só a Patrícia não entenda isso, mas todas as outras entendiam que o que eu sofria é uma propaganda abusiva. Então, é só para vocês entenderem que as doutrinas, elas justificam muito, mas de preferência, todos os doutrinadores geralmente pensam igual, mas eu já encontrei vários no mundo do direito doutrinadores que são conflitantes. Um pensam, exemplo, conceituação de dano moral. Um entende que o dano moral só cabe em certas esferas e o outro entende que dano moral é uma coisa vasta que pode todo mundo receber, que não é bem assim, tá, pessoal? Só para vocês entenderem isso também. Ali dei uns exemplos de doutrina, só para vocês saberem como é.
Outra forma é o costume é a própria moral, pessoal. Às vezes tu quer fundamentar, tu não tem na lei, tu não tem na doutrina, tu já vai lá para a própria moral, que é aquilo considerado um costume na sociedade. Exemplo, uma coisa bem básica. A gente não tem nenhuma lei que diga, exemplo, só pode sair de casa vestido. É proibido andar pelado na rua. Não tem nenhuma lei que diga. Mas tu entende-se pela tua lógica e teu bom senso que tu não vai sair, né, pessoal? Então, daqui a pouco, alguém se sentiu lesado porque toda vez que eu vou levar o lixo lá no meu prédio, meu vizinho tá caminhando pelado dentro do condomínio, tá? Na lei não tem nada que proíba, a doutrina, não sei, nunca procurei sobre o tema, exemplo, mas é um costume que tu sabe, óbvio, que todo mundo tem que sair vestido. Então, às vezes, tu pode fundamentar, talvez, um abalo, um dano moral, porque é um costume que tu, via de regra, teu princípio desde que tu nasceu, que tu sabe que tu tem que estar vestido perante a sociedade. Dentro da tua casa, mas perante a sociedade tu tem que ter comportamentos mínimos. Então, isso é um exemplo de costume, tá, pessoal? E a outra ali, deixei uns ali bem claro ali também, dentro do ordenamento jurídico, do cheque, pessoal, que é assim, o clássico, que todo mundo, não sei se o pessoal ainda usa, eu, por exemplo, nem uso mais, mas aquelas pessoas que utilizam-se de cheque, a lei do cheque é uma lei própria, é um exemplo. Que todo mundo às vezes dá cheque, o cheque para 30, 60, 90. A lei do cheque diz que não existe isso. O cheque é um pagamento à vista. Como tu não tem todo o teu dinheiro em espécie para dar, tu dá um cheque. Mas é a mesma coisa que tu está segurando todo aquele montante de dinheiro. Entende-se, a lei diz que tu está recebendo aquilo na hora. Mas é um costume no Brasil pré-datar cheque. E aceita-se essa cheque pré-datado, 30, 60, 90 e lá você vai. Porém, se vocês irem na lei do cheque, não pode. A lei do cheque diz que é proibido. Então, vai lá de um juiz entender o que é certo e é errado. Geralmente, eles aceitam pelo costume, mas a lei é totalmente ao contrário. É só para vocês entenderem que isso acontece também. Também ali a questão do concubinato também, mas eu não vou conseguir falar, porque senão a gente não vai ter tempo suficiente. Agora, uma das mais importantes que eu peço para vocês têm que... Pena que eu não consigo fazer aqui com vocês junto, mas vocês precisam explorar isso, que isso é importantíssimo para a vida prática de vocês, que é a conhecida jurisprudência. Pessoal, a jurisprudência, eu, advogada, eu uso mais jurisprudência que lei, às vezes, porque a jurisprudência tem mais força, não digo que ela sobressai, porque a lei é em primeiro lugar, mas ela tem uma força tanto quanto a lei. Como assim, prof? O que é a tal da jurisprudência? Todos nós, quando a gente entra com um processo, certo? Esse processo tramita no fórum, em algum fórum. Pode ser no fórum lá de justiça comum, que é ali onde tem causas cíveis ou criminais, ou de família, ou de falência, isso tudo dentro do fórum. Quem é aqui de Santa Cruz, o nosso fórum fica ali na esquina da Ernesto Alves, tá? Ali na esquina da Coberpan, antigamente tinha uma padaria também, próxima ao SEMAI, ali é o fórum da Justiça Comum. Se eu quiser entrar com um processo de consumidor, de separação, de guarda, de dano moral, de acidente de trânsito, de furto, de estelionato, todas essas causas são julgadas nesse fórum ali, por cada juiz competente da sua área. Tem vários juízes lá dentro, tá? Quando esse juiz julgar, ele fez uma jurisprudência. Aquela decisão, aquela sentença, vai ficar salvo no site do tribunal, certo? Fica salvo lá. Então, todos os processos existentes, pessoal, todo mundo que entrou com processo hoje tem o seu processo salvo dentro do tribunal. Só no fórum, prof? Não. Na Justiça Federal também, quem entrou contra a Caixa, quem quer se aposentar porque é contra a INSS, também. Também na Justiça Trabalhista. Quem entra com uma ação trabalhista fica lá salvo o nome da pessoa que entrou. Eu, na Justiça Trabalhista, porém, eu não consigo procurar. Digamos que eu quero lá olhar se a Tainá entrou com uma reclamatória trabalhista contra a minha empresa. Eu não vou conseguir pesquisar Tainá Machado e achar.
Porém, no fórum, sim. No TJRS, sim. Se vocês entrarem no site TJRS, que é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vai ter um campo escrito lá, famosa jurisprudência. Essa jurisprudência, tu pode fazer pesquisa pelo nome da pessoa, tu pode fazer pesquisa pelo CPF da pessoa, tu pode fazer pesquisa só pelo caráter da ação, que tu consegue achar precedentes. O que eu quero dizer isso para vocês? Daqui a pouco eu quero saber se, volto lá a dizer eu quero saber lá se eu fui violada, se eu tive um problema de propaganda abusiva, como eu falei antes. Digamos que eu não achei na lei, ou achei na lei, achei na doutrina, é o costume. Mas eu vou olhar na jurisprudência também. E eu procuro palavras-chave ali escrito jurisprudência e boto pesquisar. Ali, pessoal, propaganda abusiva. Escrevo lá palavras-chave, né, que eu sofri. E eu vou ter todas as jurisprudências que tratam da minha propaganda abusiva. E ali eles contam o caso do que aconteceu com aquela pessoa, como é que estou entrando no inteiro teor, como é que os juízes julgam. Hoje em dia, porque eu quero dizer isso para vocês. Hoje em dia, quando um cliente me procura, a primeira coisa, ele vai me contar o caso dele, certo? Eu tenho uma noção mais ou menos do que a lei diz, certo? Mas mesmo assim, cada caso é um caso. Então, eu não sei se o caso dele, por exemplo, vai ser julgado a favor dele. Mas eu quero ter uma prévia. Como é que eu vou saber? Vou lá ligar para o juiz e perguntar ao juiz, se eu entrar com a ação da vitória, tu vai julgar a favor ou não? Não. Eu vou na jurisprudência. Eu faço a pesquisa, lanço ali os dados que eu quero, tipo como vocês vão, quando vocês lançam uma pesquisa no Google para procurar palavras-chave, vocês pesquisam ali na jurisprudência e eu consigo ler as decisões. Gente, eu pego às vezes, que nem eu estou fazendo hoje, eu tive julgados de ontem, que foi publicado já hoje no site do tribunal. Então, o que eu estou procurando, exemplo lá da propriedade industrial, eu achei julgados de ontem, que ontem o tribunal, que os juízes, os desembargadores entenderam que é uma coisa que eu quero para o meu cliente, e se ir para o tribunal, eu sei que um caso igual da Vitória já foi julgado lá no tribunal, igual a minha cliente Patrícia, e a Patrícia, se eu falar, Patrícia, eu olhei, pesquisei, a Vitória, a Liliane, a Adriana, a Jalusa, a Lise, todas elas entraram com uma ação igual à tua e todas ganharam processo. Então, a tua ação tem grande chance de êxito, a não ser que tenha um problema lá próprio do teu caso concreto. Por quê? Hoje em dia, a partir da reforma no Código de Processo Civil, que lá foi em 2015, os juízes, antigamente, eles eram assim, ó. Cada um julgava como eles bem entendiam. Hoje, eles se reuniram, porque daí acontecia assim, ó. A Patrícia e a Liliana tinham casos iguais, uma ganhava, a outra perdia, eram casos iguais. E isso estava sofrendo muito no nosso tribunal. Pessoal, isso é coisa antiga. A partir de hoje, não. Eles entendem que sério, é assim que os juízes julgam hoje em dia. Eles nem lêem direito o teu processo. Eles vão lá olhar o que significa. Os juízes vão nas jurisprudências e ver o que o colega dele está julgando. Como é que o tribunal lá em Porto Alegre está julgando. E ele vai dar uma sentença igual. Por quê? Isso se chama precedente. Hoje, as jurisprudências, elas têm que estar iguais. Como um foi julgado, o outro tem que ser julgado igual, salvo alguma peculiaridade de um caso concreto. Então, hoje, se um dia vocês se sentirem lesados, você já tem um conhecimento breve da lei, procurem jurisprudências. Essas jurisprudências, vocês querem ir na área civil, TJRS, que é o nosso tribunal aqui do Rio Grande do Sul. Todas as decisões do Rio Grande do Sul, vocês vão encontrar ali, porque é a competência. Porque é o Tribunal Regional
do trabalho da 4ª região. A 4ª região é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, todos os julgados dessa região, ou seja, inclusive o nosso, vai estar ali os precedentes jurídicos. E sem falar que também a gente acha precedentes no STF, STJ, tá, pessoal? TRT, no Supremo Tribunal do Trabalho. Então, ali a gente consegue achar todas as jurisprudências cabíveis. Então, se vocês quiserem fazer um teste, façam. É bacana, pessoal, é conhecimento. Eu acho que até vou pedir, talvez, um trabalho para vocês, talvez, que envolva jurisprudência. Por que que eu falo isso? O pessoal leigo, principalmente o pessoal de RH, pessoal. Vocês vão precisar muito saber as leis trabalhistas. E, às vezes, não é só a lei trabalhista que basta, você tem que saber os dissídios. E, daqui a pouco, assim, ó, vai chegar e vai perguntar para vocês, algum cliente, eu tô com um problema lá, não remunerei certo a minha cliente em questão de hora extra, ou a minha é dúbio, talvez assim, eu tenho isso aqui como meio de prova, mas na lei não diz assim, digamos, o cartão ponto. Não tem lá na lei exatamente uma coisa que obriga, mas o cliente quer saber, tá, eu estou enquadrado na lei, tá, mas pode correr o risco de eu ser penalizada? Pode. Mas como é que eu vou saber? Procura jurisprudência, entra lá no TRT4, procure lá o campo, vai estar bem na esquerda, vai estar lá desculpa, à direita, jurisprudência. Clica na jurisprudência e ali faz um campus, e ali vocês vão conseguir ver se as pessoas que entram com processos, seja de hora extra, de qualquer outra situação, vão ter êxito na justiça ou não. Porque daí vocês já vão conseguir achar o caso concreto de vocês, ou de algum conhecido de vocês, e já dar uma posição, porque às vezes a gente tem certeza, que nem assim, o que mais eu escuto, pessoal, tu sabe que isso é dano moral, né? Eu vou querer entrar com dano moral, não quero nem saber. Hoje é a indústria do dano moral. Pessoal, deixa eu dar um choque de realidade em vocês. Para tu conseguir hoje um dano moral na justiça, tem que provar muito. Não é qualquer coisa que dá dano moral. Briga de vizinho não dá dano moral. Briga de marido e mulher não dá dano moral. Não é qualquer situação que você vai conseguir dano moral. Dano moral é um caso específico. Quando chega um cliente para mim e diz assim, eu quero processar, eu quero dano moral. Cara, eu olho bem sério para ele e digo assim, vou ter que pesquisar teu caso, porque o dano moral existe na lei? Existe. Existe na jurisprudência? Existe. Tu se sentiu lesado? Eu entendo que tu é lesado, só que eu tenho que ir lá olhar a jurisprudência, porque eu não posso dizer para o meu cliente que é certo que ele vai ganhar dano moral se todo o tribunal, nas suas jurisprudências, estão julgando contrário. Então, eu já vou lá e digo, aconteceu comigo, pessoal, um tempo atrás, de uma cliente minha, que era minha cliente fiel, e eu não quis entrar com processo para ela, porque eu dizia que aquele caso não tinha êxito. E dela teimou comigo que ela queria que entrasse. E eu disse, olha, desculpa, fulana, mas não vejo êxito na tua demanda. A jurisprudência já disse que tu não tem direito. Eles já não vão te julgar procedente teu caso. E como ela era uma empresa, ela não tinha assistência judiciária gratuita, ela ia pagar custas, ia ser condenada a pagar honorários do advogado da parte contrária. E eu fui sincera e honesta e disse que não ia, que se ela quisesse procurar outro profissional, tudo bem, mas eu não ia, porque eu teria que cobrar dela e eu ia cobrar sabendo que ela não ia ganhar. Então, não teria o porquê, porque eu tenho meus princípios éticos. O que aconteceu? A fulaninha procurou outra advogada, achando que eu não sabia nada, e a outra advogada, por óbvio, teve um processo improcedente. A outra advogada não ganhou, recorreu para todas as esferas, não conseguiu, perdeu o processo. A minha cliente, que agora ela voltou para mim, ela foi condenada a pagar custas e honorários. Daí o que aconteceu? Ela entrou com processo e, além de perder, ela teve que pagar para outra parte contrária. Então, assim, pagou a advogada dela, que cobrou para ela entrar com esse processo, sabendo que o processo não ia ter êxito algum. Então, pessoal, por isso que eu digo, a jurisprudência é uma questão muito importante para vocês, na vida diária de vocês, quando vocês estiverem trabalhando, quiserem saber como os tribunais estão entendendo ou julgando, procurem
as jurisprudências em qualquer órgão, qualquer tribunal, certo? E a analogia. A analogia é o último caso, que é aquele quando a gente tem um caso igual, mas que nós não temos lei, não temos doutrina, não temos jurisprudência, e tu usa emprestado para outra situação, certo? Exemplo, assim, que nem ali, às vezes não tinha... Às vezes, a analogia, gente, ela é usada muito no Código de Trânsito, porque no próprio Código de Trânsito, às vezes, tu não tem exatamente especificado dentro do Código de Trânsito, todas as leis. Então, tu, assim, ó, às vezes é uma coisa peculiar lá na situação de infração de trânsito, mas não foi uma infração, mas tu vai utilizar ela como lei emprestada para tu usar e explicar teu caso concreto. Isso é bastante utilizado também, mas geralmente em lei de trânsito e no Código Tributário. Como o Código Tributário tem leis esparsas e não tem leis, um código próprio, no Código Tributário eu uso a analogia, que eu vou lá, busco uma aplicação. Exemplo, vou dar uma questão bem prática, que foi até minha questão de TCC, na época da faculdade, que tu usava uma lei, que eu querer dizer que a lei trabalhista era uma lei rápida, que era uma lei célere. Só que, às vezes, a lei trabalhista ela demorava muito para expropriar bens do devedor, que é a empresa, para pagar o empregado. Nesse aquele meio tempo, quando eu fiz meu TCC, tinha tido uma reforma no Código do Processo Civil, e lá ele trouxe uma celeridade para os processos. Então, o que eu quero dizer? Que quando a minha lei trabalhista, porque eu tenho que explicar sempre a trabalhista, não é suficientemente válida para justificar tudo o que eu quero fazer, eu pego emprestado uma lei civil, uma lei de Código de Processo Civil, uma lei tributária para justificar meu caso CLT. E isso se chama analogia no ordenamento jurídico, certo, pessoal? Então, essas são as fontes do direito. Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu expliquei hoje? Não vou conseguir fazer o CDC, vou deixar para a semana que vem. Não? Então tá, pessoal. Então é isso aí, as fontes do direito é isso. Tentem fazer o tema de casa, procurar ali sobre jurisprudência. E é bacana, sabe? E lá nas pesquisas, às vezes tu pode fazer consulta processual, que é importante, exploram isso. Vocês conseguem olhar, digamos, vocês um dia, vocês vão ter um processo. E vocês querem saber o andamento desse processo. Ou um parente de vocês tem um processo na justiça e vocês querem saber. Ali na consulta processual, vocês tendo o número do processo, que o advogado de vocês é obrigado a passar, se o advogado não passa, vocês vão direto no balcão do fórum, da Justiça Trabalhista, quem é você? Eu sou a Emanuele, eu tenho um processo ajuizado aqui, tu tem como passar o número do processo? Tu tem como passar cópia integral do processo? Claro, vocês têm direito, porque vocês são partes. A parte de vocês pode pedir? Pode, sempre que vocês quiserem ir lá direto no balcão do fórum. Meu advogado não fala nada. Vão no balcão do fórum, o pessoal lá do fórum passa um andamento para vocês. Peçam o número do processo e lá no site de vocês conseguem procurar TJRS, é um processo lá do fórum, lá da esquina do fórum, lá perto da Feira Central. Conseguiram o número? Larga ali, consulta processual e digitem aquele número. Vocês vão conseguir saber como é que está o processo, como é que ele está em andamento, se está muito tempo parado, como é que ele está funcionando. Mesma coisa, lá perto lá da Spengler, perto da rodoviária, que é a Justiça Trabalhista. Lá na Justiça Trabalhista, vocês também conseguem o número do processo, vocês conseguem fazer a consulta de como anda o processo de vocês. É cultura, pessoal, é bom vocês saberem isso, porque daqui a pouco, uma hora, principalmente o pessoal do RH, às vezes vai envolver alguns cálculos trabalhistas, vão envolver alguma questão de processo trabalhista, vocês vão saber que o site da Justiça Trabalhista é o TRT4, que ali, se vocês tiverem o número do processo, vocês conseguem fazer a consulta. Se vocês tiverem a OAB da advogada ou do advogado, vocês também conseguem chegar no processo da parte. E no fórum, no TJRS, tu não precisa somente do número do processo. Pelo nome, se eu quiser procurar se a Ellen Stephanie tem um processo lá,
eu consigo. Os únicos processos que eu não vou conseguir ter acesso dela, se são segredo de justiça, que são processos de separação e pensão. Esses não ficam visíveis, só pelo número do processo, porque eles são segredos. Se a Ellen me dá o número do processo dela, ela está se separando, para mim consultar, eu consigo acessar. Mas se eu pesquisar Ellen Stephanie lá, para saber se ela está se separando, eu não vou saber disso nunca, tá, pessoal? É só para um exemplo. Certo, então? Então, encerramos por aqui. Hoje ninguém quer conversar, né? E semana que vem, nossa última aula. Código de Prof, Defesa nosso Consumidor. trabalho vai ficar para semana que vem. Semana que vem. Semana que vem, tá? Ô, Tá Manu, bom, então. mas Oi. é, Mas não postou ainda, né? é Não, porque não, entra semana que vem, né? Dia é 27. semana que vem. Ah, Hã? tá. A entrega é Semana dia 27, né? Ah, então eu não postei, eu até nem fiz, me perdi, pessoal. Fiquem tranquila, vai ser concedido mais prazo. 26? Hã? Não é dia 26? Não sei, pessoal. Achei que era só para outra semana, então eu que me perdi. Esquece. Mas aí vai Não ficar tem para próxima, né? Não vai ter trabalho. Não fiz trabalho de vocês. Me perdi nas contas. Eu achei que era para entregar. Vamos deixar assim, ó. Eu vou tentar fazer na semana, tá? Mas para não prejudicar vocês para a prova, porque tem bastante conteúdo para estudar, eu vou publicar essa semana o trabalho de vocês, tá? Mas a entrega já está definida, vai ser só para o dia 3, tá? Dia 3. Tá bom. 3, tá? Porque a nossa prova é dia 5, se eu não me engano, né? É. Tô com o calendário aqui. Tá. Então, eu vou entregar. Se vocês quiserem me entregar, digamos que eu vou publicar ele dia 23. Vai estar lá no AVA, vai estar lá postado, pessoal. Entre no AVA, vão ver. O trabalho está definido, vai estar escrito entrega dia 3, certo? Se vocês quiserem me entregar dia 25, pode. Quiserem me entregar dia 29, pode. Quiserem me entregar dia 3, pode. Quer me entregar dia 4, não recebo. Tá? Só até o dia 3. Certo? Eu que me perdi. Não vou, e eu nem tenho nada aqui, eu tenho que criar o trabalho de vocês. Então, não tenho como eu dizer para vocês, porque eu que achava que era. Porque eu geralmente faço antes da prova, então falha minha, certo? Ok? Tá bom. Deixa eu agendar, tá? Máximo dia 3 eu entrego. Beijo. Boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau.